em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 25 ao 30. Diz assim a palavra: Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Hoje nós estamos em um culto de ceia e nós vamos relembrar o sacrifício de Cristo Jesus. E antes de Jesus ir à cruz, João ele foi martirizado pelo Evangelho. João ele aparece pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Ele aparece dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E ele está pregando para um povo que estava esperando o reino de Deus, mas ao mesmo tempo estava pregando para um povo que não entenderia o que é o reino de Deus. Nessa passagem aqui nós temos alguns personagens, como os discípulos de João, os judeus e o próprio Jesus, que é o personagem principal não somente dessa narrativa. Ele é o personagem principal não somente dessa ceia que nós estamos comemorando aqui nessa noite, mas ele é o personagem principal de toda a história. Gênesis, Apocalipse não conta outra história senão a história do Filho de Deus, Jesus Cristo. E os discípulos de João, eles chegaram dando algumas características para Jesus. Primeiro o que eles chegaram dizendo para João era: João, aquele que estava contigo. Como se os discípulos de João estivessem dizendo: ele tinha alguma autoridade porque ele estava contigo. Afinal de contas, João, você veio primeiro. Você, antes que ele aparecesse, já estava pregando: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. E agora ele está aí batizando mais do que você batiza. Ele está aí pregando mais do que você prega. Eles falam sobre Jesus dizendo: ele é aquele que tu tens dado testemunho. Como se o testemunho que João desse de Jesus fosse o que credibilizasse Jesus para o seu ministério e para o seu propósito. Embora é verdade que quando Jesus aparece, João, ele tem uma as expressões mais fortes que a gente tem acerca do Messias e de sua missão. Quando ele vê Jesus, ele aponta de longe e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos olham para esse Jesus e diz: ele é aquele que estava contigo, e ele é aquele que tu tens dado testemunho. Mas agora ele prega mais do que tu, e agora ele batiza mais do que tu tens batizado. Esses eram os discípulos de João, interrogando o seu mestre acerca do que seria aquilo, acerca de quem seria Jesus. E em contraponto aos discípulos de João, que seguiam João, tinham aqueles que não seguiam nem o ensinamento de Jesus e nem os ensinamentos de João, que eram os mesmos ensinamentos, embora os seus discípulos não tinham entendido isso, que eram os judeus. Os judeus, eles eram aqueles que
esperavam o filho de Davi. E é verdade que o Jesus que vem, Jesus Cristo, ele é filho de Davi. Inclusive Mateus, ele precisa explicar, ele precisa começar falando da genealogia, para explicar que Jesus veio lá da raiz de Davi, e aqueles que os judeus estavam esperando, tinham chegado ali. Eles esperavam o filho de Davi, mas eles não entendiam a aliança que foi feita com Abraão. Eles, inclusive os judeus, quando eles entram na igreja primitiva, quando judeus se convertem ao cristianismo, muitos têm dificuldade de se desapegar com alguns ritos, como a circuncisão, por exemplo. E Paulo, em uma das suas cartas, ele escreve: por que vocês vão ficar apegados a coisas pequenas, se o que é maior foi feito lá na cruz, e aquele que é maior do que todas essas coisas, já apontou um caminho para vocês, e agora vocês estão presos a pequenas coisas. E Paulo estava instruindo eles, porque eles eram apegados a ritos, eles eram apegados aos seus rituais, eles esperavam um reino físico, e Jesus aparece para eles pregando um reino espiritual. E João aparece pregando esse reino espiritual. E quem era João? João, ele era um pregador do deserto. Ele era o precursor daquele que deveria vir. Ele era o cumprimento de uma profecia que dizia que a voz do que clama no meio do deserto iria preparar o caminho do Senhor, o caminho do Salvador. João era o que batizava. Mas quando foram perguntar para João, porque viram como a mensagem de João era poderosa, como ele tinha autoridade, como ele tinha influência, e foram perguntar para João: João, tu és por acaso aquele que nós deveríamos esperar? João, dê uma declaração da tua identidade. Então João diz: eu não sou nada mais, nada menos do que uma voz, a voz do que clama em meio ao deserto. E o que importa não é o meu rosto, o que importa não é que vocês entendam uma autoridade que há em mim, o que importa não é que vocês entendam uma oratória que parte de mim, ou palavras que saem de mim. O que importa é que vocês entendam quem é aquele que eu estou apontando. Inclusive eu já disse para vocês que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele aparece apontando para essa mensagem. Qual era a mensagem de João? Era a mesma mensagem do Pentateuco, a mesma mensagem dos livros históricos, a mensagem que os profetas apontaram. Lá no livro de Hebreus está escrito, quando começa no capítulo 1 do livro de Hebreus, lá está dizendo: ele é aquele que era prometido antes de todas as coisas, aquele que foi predito pelos profetas, aquele que foi predito por Moisés. O próprio Moisés diz dele: vai aparecer um profeta como eu, e vocês vão escutar ele. Os profetas tinham dado testemunho dele, e agora a profecia se cumpre em João, e João aparece dizendo: eu sou a voz do que clama no meio do deserto, e do deserto parte a mensagem de salvação, e a salvação não está em mim, a salvação está nele, e a mensagem vem dele, a mensagem é para ele, e a mensagem é sobre ele. João estava tirando dele, porque muitas vezes quando a gente recebe algum elogio, quando a gente é reconhecido por alguma coisa, a gente tem dificuldade de tirar o foco de nós. Mas João, ele estava praticamente ouvindo daqueles que estavam acompanhando o seu mistério que ele era o Cristo. E João estava dizendo: eu não sou um Cristo, não vejam o meu rosto, não vejam para onde eu vou, mas escutem a minha voz, porque a minha voz dá declaração de quem ele é. E foi para isso que João veio, para dar declaração de quem ele é. E é para isso que nós estamos aqui, para darmos declaração de quem ele é. Mas quem ele é? Porque nós vimos aqui nesse texto quem eram os discípulos de João, e como eles estavam perdidos na missão do seu mestre, na missão daqueles que o seu mestre apontava. Como os judeus estavam esperando um reino que era muito diferente daquilo que Deus tinha para eles. E esses eram os discípulos de João, esses eram os judeus, e basicamente esses somos nós. Porque nós temos uma grande facilidade de olhar para o povo israelita e os seus defeitos, e muitas vezes nos excluir desses textos. Mas quantas vezes
nós encontramos frustrações, angústias, aflições, que muitas vezes fazem a gente questionar se Deus está ou não realmente no controle. A pandemia fez isso. A gente viu pessoas na pandemia se afastarem porque se questionavam, será se Deus está mesmo no controle, deixando tudo isso acontecer? Alguém que perde alguém próximo se questiona, será se Deus está no controle, deixando isso acontecer? E muitas vezes acontece uma coisa grande ou uma coisa pequena conosco, e nós muitas vezes questionamos o controle de Deus sobre nossas vidas. E a gente costuma criticar os israelitas pelo seu comportamento, como por exemplo quando Jesus veio, muitos tiveram dificuldade de reconhecer o seu ministério, tiveram de reconhecê-lo como filho de Deus, mas é porque eles esperavam uma salvação física. Eles esperavam uma salvação imperial, do Império de Roma. E quantas vezes nós esperamos alguma coisa do Senhor e não recebemos aquilo, e quantas vezes nós não reagimos como o povo de Israel reagiu? Nós temos dificuldades às vezes de reconhecer quem Ele é. E eu trouxe algumas características e eu quero destrinchar bem rapidamente, porque eu gosto muito de como o livro de João começa, e eu gosto como ele termina. Porque o livro de João, o livro de Mateus, ele começa falando sobre a genealogia. Ele começa puxando lá de Abraão, e é bem atrás. Abraão é lá no livro de Gênesis, e muita coisa se passa depois de Abraão. O livro de Marcos, o livro de Lucas, eles puxam, o livro de Lucas, por exemplo, puxa outra genealogia, mas o livro de Lucas ainda puxa uma genealogia mais antiga. Ele vai lá para Adão. Então, Mateus ele começa em Abraão, e Lucas ele começa em Adão, mas eu gosto muito de como o livro de João começa. Porque enquanto um puxa de Abraão, o outro puxa de Adão, João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele relaciona Deus à criação de todas as coisas. Ele fala que todas as coisas existem e não poderiam existir se não fosse Ele. Todas as coisas são feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto de como no livro do Gênesis, eu gosto muito do começo, como no livro do Gênesis, tudo era um caos. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, mas de repente ele disse, faça-se o céu e a terra. De repente ele diz, faça luz. E João ele faz tipo uma relação entre os dois livros, e ele diz, ele era a luz dos homens. A luz brilha no meio das trevas, e as trevas não podem derrotá-la. Eu gosto do jeito como o livro de João começa, mas eu gosto também do jeito que o livro de João termina. Porque eu trouxe algumas características sobre quem ele é. Porque se eu tentasse trazer todas as características de quem ele é, nós não sairíamos daqui até o dia que ele voltasse. E quando ele voltasse, ele ia continuar dando as características de quem ele é. Mas eu trouxe algumas para tentar fazer o que João começou. Ele começou falando sobre esse verbo vivo, que criou todas as coisas, e que todas as coisas não poderiam existir sem ele, falando sobre ele ser a luz na escuridão, que brilha em meio às trevas. E quando ele termina o livro, ele vê que ele não conseguiu abordar nenhum texto do que ele faz. Ele diz, ainda que todos os livros do mundo fossem escritos, eu não poderia relatar o que ele fez. Mas voltando aqui para quem ele é, algumas características sobre ele, porque eu falei de João, eu falei dos discípulos de João, falei dos judeus e falei de nós. E se nós todos se juntássemos todo esse povo, nós com os discípulos de João, com os judeus, nós estaríamos todos juntos no mesmo texto. Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E como nós estamos todos
nesse mesmo texto, nós também partiríamos para a sentença que acompanha essa condição. Essa condição de pecador, ela tem uma sentença que é apontada lá também no livro de Romanos, no capítulo 6 e no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós juntássemos todo esse povo que eu falei, nós estamos nesses textos. Mas Ele é o contraponto disso tudo. Ele é aquele que corre na contramão da nossa condenação. E quando nós estamos todos na mesma condenação, quando todos nós estamos caminhando para o vetor de morte, o vetor dele é o vetor de vida, e a vida está em Cristo Jesus. E essa vida, ela só é possível por causa do que Ele fez lá na cruz. E eu gosto muito do texto que nos diz, toda vez que eu vou orar, eu fico impressionado aonde eu estou. Porque não importa se eu estou no meu quarto, ou se eu estou aqui na igreja, ou se eu estou na casa da minha mãe, ou na casa da minha avó, ou numa viagem missionária, mas toda vez eu estou no mesmo lugar, e eu estou lá porque foi permitido por causa do que Ele fez. Ele abriu um novo e vivo caminho, e agora por causa desse novo e vivo caminho, eu posso entrar com ousadia, aonde o pecado tinha me desconectado. Agora eu posso entrar no Santo dos Santos, e estar falando pessoalmente com aquele que criou todas as coisas, e com aquele pela qual todas as coisas foram criadas. Foi a partir dele, e ele é a razão de tudo. Romanos no capítulo 11 e no versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Ele não é somente aquele pelo qual todas as coisas são para eles. E como eu já falei, Ele criou todas as coisas. João falou isso. Nada poderia existir se Ele não criasse. E não somente criou, porque existem algumas teses. Tem um pessoal, a gente tem várias correntes sobre a visão de quem é o Senhor. E alguns nem acreditam no Senhor, mas tem uma galera que acredita que o Senhor criou todas as coisas, mas Ele deixou todas as coisas para que os humanos governassem, ou para que os humanos se virassem. Mas o que nós acreditamos é que Ele não somente criou todas as coisas, mas como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 3, Ele criou todas as coisas, e todas as coisas permanecem até hoje pelo poder da sua palavra. Ele não somente trouxe à existência essas coisas, Ele mantém essas coisas na existência, por causa que Ele é poderoso. Ele é poderoso para se ressuscitar dentre os mortos. O poder dele, a gente consegue ver claramente, quando as mulheres começam a chorar por Ele lá na cruz, e Ele olha para elas e diz: por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês. A minha vida eu dou pela minha própria vontade, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Ele tem poder para reclamar o morto. Ele tem poder para criar todas as coisas e sustentar todas as coisas que já existem. Quem Ele é? Eu acredito que Ele é o Deus da Bíblia. Se você me perguntar por que Ele é o Deus da Bíblia, Jesus, a gente consegue ver manifestações de Jesus, o Filho de Deus, ainda no Velho Testamento. Porque o nome Jesus a gente só vê mesmo no Novo Testamento. O que a gente tem no Velho Testamento é uma promessa daquele que viria. O que a gente tem no Velho Testamento é a promessa que nos diz que da semente da mulher nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. O
O que a gente tem no Velho Testamento é Isaías nos dizendo, e quando Isaías disse isso, foi o momento em que mais consideraram Isaías como um profeta perturbado. Porque quando ele disse isso, foram no palácio olhar se tinha nascido alguém, porque ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder e o principado estão sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que a gente tem sobre Jesus são as revelações no Velho Testamento, mas Jesus é o Deus da Bíblia. Jesus não é somente o Deus do livro de Mateus, do livro de Marcos, do livro de Lucas, do livro de João. Ele não é somente aquele que em Atos o apóstolo Paulo junto com a igreja primitiva prega sobre ele. Ele não é somente o tema das cartas paulinas, ele não é somente o tema das cartas de Tiago, de Pedro, de João. Ele não é somente aquele que o próprio livro de Apocalipse vai dando revelações sobre ele, dizendo que ele é o princípio, o fim, que ele é o alfa, o ômega, que ele é o criador de todas as coisas, que ele é o leão, o cordeiro. Ele também é o Deus do Velho Testamento. Ele também é aquele que esteve com Davi, quando Davi se encontra com o gigante. Ele antes de se encontrar com o gigante, ele pergunta, quem é esse que afronta os exércitos do Deus vivo? E eu gosto dessa expressão, Deus vivo, porque no Velho Testamento, como os israelitas tinham a imagem de Deus, era uma chacota para os gentios, porque todos os gentios, eles tinham pedras como deuses, eles tinham barro como deuses, mas eles tinham imagens, eles tinham estátuas. Então quando eles saíam à guerra, eles levavam os seus deuses, e lá estavam as imagens. Mas toda vez que saíam à guerra com Israel, diziam, aonde estão os seus deuses? Aonde está o Deus invisível? E eu gosto da relação que Paulo faz sobre isso, quando ele inicia a sua carta em Colossenses, porque agora, ele não precisa mais dizer que esse Deus não se vê mais, que esse Deus é invisível. Ele começa a dizer, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o resplendor da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser, ele é aquele que Deus quis que a supremacia de todas as coisas fossem dele, que a supremacia de todas as coisas pertencessem somente a ele. E eu gosto dessa expressão, Deus vivo, porque ela também é essa relação entre Deus, entre vivo, entre filho, ela está presente em algumas palavras-chave, como por exemplo, quando você vê Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogados na fornalha, Nabucodonosor olha e pergunta para aqueles que estão com ele e diz, não foram 3 os que a gente jogamos na fornalha, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses. E quando a gente pega uma correlação entre essa expressão, o apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem os homens estão dizendo que eu sou? E os discípulos começam a dizer, os homens estão dizendo que tu és Jeremias, ou que tu és Elias, ou que tu és qualquer um dos profetas. Mas Jesus não queria ouvir que ele era qualquer um dos profetas, porque Jesus estava acima da mensagem dos profetas, Jesus estava acima dos profetas, Jesus era a mensagem pregada dos profetas. E quando ele pergunta, Pedro, Gaiato, levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma expressão que o próprio Espírito dá a Pedro, que nenhum dos discípulos tinha ainda, mas é como se o Espírito estivesse dizendo, sabe, aquela expressão que Nabucodonosor usou, dizendo que aquele era semelhante ao Filho dos deuses, aqui está o que é o Filho do Deus vivo, e está aqui para pregar a palavra para vocês, e para que vocês preguem acerca dele, e acerca de quem ele é. Ele é aquele que o inferno não conseguiu deter. Eu acho interessante, toda vez que, eu lembro uma vez, foi o Rinério Filho que falou isso para mim, eu comecei a participar das viagens missionárias com 16 anos, e eu lembro que eu ficava muito frustrado quando eu pregava para alguém e a pessoa não aceitava Jesus. Ou seja, eu ficava muito frustrado quase toda hora,
Porque quem sabe da viagem missionária, você prega para 20 e um se converte. Então, eu mais novo, não sou velho, mas eu bem mais novo, eu pregando e frustrado com aquilo, eu disse: ei filho, mas o povo ruim, tá bom, é de ir pro inferno mesmo. Eu falando para ele, e eu disse assim: rapaz, eles não deixam nem o evangelho cumprir, eu com 16 anos, eles não deixam nem o evangelho cumprir o seu propósito. Qual era a minha ideia? É que o evangelho só cumpria o seu propósito quando alguém era salvo. Aí o rei filho disse: Ricardo, mas quando Jesus, ele fala sobre o seu evangelho, ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê já está condenado. E às vezes é difícil porque às vezes é uma geração muito positiva e tudo tem que dar certo. E Paulo não ia dar muito certo nessa geração, talvez. Porque Paulo, quando tudo aparentemente, humanamente estava dando errado, e alguém dizia: Paulo, tu é louco, tu continua adorando. Ele disse: meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor. Mas Paulo e essa tribulação todinha, essa perseguição, meu amigo, eu tenho por certo que as provas do tempo presente, elas não podem se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. E a partir desse dia que o rei filho falou comigo, ele disse: cara, o evangelho cumpre o seu propósito quando ele salva, e o evangelho cumpre o seu propósito quando ele condena. E eu: meu amigo, pois então vamos pregar o evangelho. E torcendo para que as pessoas sejam salvas, amando as pessoas, mas sabendo que o evangelho sempre cumprirá o seu propósito. Mas eu gosto dessa relação de Deus com os ímpios, porque Deus, ele cumpria o seu propósito, ainda que o ímpio não fosse salvo. Porque se a gente for lá para os Salmos 46, que foi escrito numa situação onde Senaqueribe sitia Judá, e o rei Ezequias se vê apertado por aquela situação. Isaías chega e diz para ele: olha, Deus disse que essa luta tu não vai precisar nem lutar. Quando o exército sai de manhã, tem um rastro de soldados mortos pela mão do Senhor. Aí os filhos de Coré escrevem um salmo. E no salmo eles começam a dizer: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que nós não temeremos, ainda que os montes se transportem por meio dos mares, ainda que o mar ruja por causa da sua braveza, ele continuará sendo como um rio tranquilo que corre, alegrando a cidade do Altíssimo. E isso ele está escrevendo para a nação de Israel. Essa é a relação de Deus com o seu povo. Mas o que eu gosto desse salmo é que ele faz tipo um corte, e a partir de um momento ele começa a não falar mais com o seu povo. É como se ele estivesse dando um recado para aqueles que o desafiam. Aí ele começa a dizer: olha, e vocês, nações gentias, eu tenho um recado para vocês. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu sou o Deus que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Então aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu estou no meio do meu povo, e por isso eles nunca serão abalados. E eu gosto dessa relação, porque Deus, ele mostra a sua mensagem para o ímpio, assim como ele mostra para aquele que será salvo. E muitas vezes ele não mostra a mensagem para o ímpio. Muitas vezes a mensagem vai ser mostrada para o ímpio e ele não será salvo. Nabucodonosor era um ímpio. Nabucodonosor era um rei mau, que um dia se gloriou, e Deus colocou ele entre os animais. Ele enlouqueceu. E quando ele volta, ele diz: não tem jeito não, eu tenho que reconhecer. E ele dá uma das declarações mais bonitas sobre a soberania do Senhor. Ela não foi dada por Daniel, por Sadraque, por Mesaque, por Abednego, ou por um dos profetas. Foi dada por um rei ímpio, que viu a soberania do Senhor. Ele começa a dizer: o teu reino é eterno, ele estende-se de geração em geração. Eu queria criar um reino para mim, mas hoje eu sei que somente o teu reino perdurará para sempre. Tu és aquele que controla todas as criaturas, tanto no céu quanto na terra. Então,
Quem é Jesus? Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que coloca ímpios e justos todos debaixo da sua mão, porque Ele é aquele que controla todas as coisas e é soberano sobre todo o universo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.